Boa tarde, queridos alunos e alunas das terceiras séries do ensino médio. Hoje falaremos a respeito da aula 7 do material de revisão de Sociologia, cujo título é Partidos Políticos e Eleições. Para começar a nossa conversa, vamos dizer o que seriam esses partidos políticos para alguns sociólogos, ou qual o papel do partido político para alguns sociólogos. Um deles, o Edmund Burke, que vai dizer que os partidos políticos devem zelar ou preservar os interesses nacionais. O Max Weber é outro pensador, outro sociólogo, que vai dizer que a função do partido político é influenciar o poder do Estado. E, por outro lado, nós temos o Karl Marx, que vai dizer que o partido político ele representa, ele tipifica a luta de classes, do ponto de vista superestrutural e ideológico. Então, partindo desse pressuposto, então, todas as associações ou as agremiações ligadas à questão política, elas têm determinados objetivos, elas têm determinado fim, mas, segundo esses pensadores, em cada situação, elas vão atuar de uma determinada maneira. E aí, se você analisa a questão da estrutura do Estado, dos governos, regimes, todos eles estão atrelados a algum tipo de representatividade por meio desses partidos. Eu tenho um regime monárquico. Quem está em volta desse rei ou dessa rainha é uma estrutura de pessoas que ajudam ele a governar de determinada maneira. Se eu estou em volta de um presidente, ou se eu estou em volta de um ditador, eu tenho determinadas pessoas em volta dele que estão apoiando aquele regime. É óbvio que no regime democrático eu tenho normalmente um partido de situação e um partido de oposição, ou vários partidos de oposição, ou vários de situação. Numa ordem mais totalitária ou monárquica, não. Geralmente, nesses regimes ditatoriais e totalitários, você tem um partido único, a imposição, você tem falta de liberdade, você tem falta de expressão, não tem uma diversidade, você tem uma questão meio que unitária, meio que imposta. Se eu penso também do ponto de vista democrático, aí eu tenho uma liberdade de expressão, pluripartidarismo, diversidade de opiniões e mais um monte de outras situações. Como o nosso foco aqui é entender essa questão de por que os partidos existem, por que tem tantas maneiras de se eleger alguém, de determinar um governo, vou pegar dois exemplos aqui para a gente entender como que isso é dispar, né? Como que isso é diferente entre as mesmas situações às vezes. Vamos pegar a democracia, por exemplo. A democracia grega e a democracia hoje, no século XX, XXI, são diferentes. A democracia grega pressupunha que quem poderia determinar os rumos da cidade só o cidadão, por exemplo, ateniense, menos a mulher, o escravo, o estrangeiro. A democracia brasileira, por exemplo, hoje pressupõe que todos aqueles que dentro da lei têm condição de votar, podem votar. E a lei hoje determina que, por exemplo, pessoas acima de 16 anos já podem votar até uma determinada idade, mas aí não há distinção entre mulher, entre pessoas que sejam pobres ou que sejam estrangeiros, ou que estejam fora daquilo que a gente considera como cidadão, né? Bom, nós determinamos aqui, eu quero explicar rapidamente a perspectiva aqui do que é diferente. Na questão da democracia brasileira, hoje vota-se, né, mulher, vota-se o negro, vota o pobre, vota o rico, vota todo mundo. Mas ao longo da história nem sempre foi assim. Nós tivemos períodos em que podia votar só quem tinha condição financeira ou uma estrutura de poder. Então essas questões estão sempre mudando e evoluindo. Eleição, por exemplo, você tem eleição por maioria simples, eleição proporcional, eleição distrital, você tem um monte de possibilidades. Do ponto de vista das repúblicas democráticas, eu tenho os Estados Unidos, por exemplo, e o Brasil. Nos Estados Unidos a eleição é indireta, não é obrigatório o voto. No Brasil a eleição é direta e é obrigatório o voto. Aqui, por maioria simples, a pessoa ganha a eleição. Nos Estados Unidos ele precisa do voto dos delegados. Agora vamos pegar a ditadura como exemplo. A ditadura Vargas e a ditadura militar eram diferentes na sua configuração. Se eu pego movimentos totalitários como o nazismo e o stalinismo, você tem diferenças, né? No nazismo, a propriedade privada ela era aceita, defendida. No stalinismo, a propriedade privada ela não era aceita, ela era tomada, ela era entregue para o povo. Então você tem muitas e muitas configurações. Cabe aqui a gente entender que hoje, no mundo, nós ainda temos monarquias, por exemplo, absolutistas, como a Arábia Saudita. Nós ainda temos no mundo hoje regime totalitário, por exemplo, na Coreia do Norte. E nós também temos regimes variados entre monarquia parlamentarista,
presidencialismo parlamentarista, república presidencialista. Nós temos várias nuances do ponto de vista político, do ponto de vista estrutural, do ponto de vista das questões institucionais de governo no mundo. Tudo bem, meus queridos? Uma boa tarde, e se tiver alguma dúvida ou alguma coisa na aula que não ficou muito clara, vocês me avisem, por favor, para a gente melhorar. Obrigado.